Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, amados, em Filipenses, capítulo 3. Louvamos ao Senhor nessa manhã por mais um culto que Ele nos proporciona, nos concede a graça de realizarmos em louvor do nome dEle. E pedimos que Ele nos guie no decorrer da sua palavra. Filipenses, capítulo 3. Nós já iniciamos, irmãos, o capítulo 3, no último domingo, o último dia do Senhor. E pudemos falar bastante no início do capítulo 3, que diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, com a permissão do nosso Senhor, hoje nós trataremos a segunda parte desse versículo, que diz: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Então, queridos, após nós concluirmos após Paulo concluir os seus ensinamentos no capítulo 1 e capítulo 2 de Filipenses, ele conclui dizendo o quê? Alegrem-se no Senhor. Agora é como se ele estivesse começando a segunda parte da sua epístola. E aqui ele está introduzindo a segunda parte da sua epístola, dizendo o seguinte: é necessário que eu repita as mesmas coisas, que eu diga as mesmas coisas. Ele fala: a mim não me desgosta, ou seja, não é algo pesaroso, não é algo que me traz desgosto. Pelo contrário, me traz prazer. O quê? E é segurança para vocês. O quê? Que eu traga a vocês as mesmas coisas, que eu fale a vocês, que eu escreva a vocês as mesmas palavras. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que as palavras seguintes, elas se referem a algo que ele já tinha ensinado, a exortações que ele já tinha realizado, coisas que ele já tinha falado no passado. Só que nós não sabemos como, ao certo, ele falou isso. Se foi em conversas durante o tempo que ele estava plantando a igreja de Filipos, se foi em conversas durante o tempo que ele foi visitar Filipos, se foi por meio de outras cartas que Paulo tem escrito. Provavelmente ele escreveu essas outras cartas porque tem uma carta de Policarpo, um dos pais da igreja, aos Filipenses, e nessa carta ele cita a quantidade de cartas que Paulo havia escrito à igreja de Filipos. Ou então mesmo, ele pode ter dito alguma coisa nos capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2, que agora ele está dando uma ênfase um pouco maior. Fato é, irmãos, que Paulo já tinha anunciado o Evangelho, já tinha anunciado a necessidade e a importância dos filipenses ouvirem o quê? As mesmas coisas. Eles têm que ouvir as mesmas coisas. É necessário que eles ouçam. É necessário que eles ouçam as mesmas coisas. Então, amados, eu pergunto: mas por que repetir essas palavras? Por que repetir novamente esses ensinamentos? Por que conduzir doutrinariamente os filipenses nos mesmos caminhos que Paulo já havia apresentado, já havia conduzido? Por quê? Então, nessa manhã, irmãos, eu peço que o Senhor nos conduza, nos auxilie a nós entendermos a importância e a necessidade que, à semelhança dos filipenses, nós temos de ouvir sempre as mesmas coisas. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Pai, quão bondoso Tu és, ó Deus, quão maravilhoso em todos os Teus caminhos, ó Pai. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, Tu nos trouxestes aqui essa manhã. Pelos méritos dEle e pelo sangue dEle, nós podemos nos aproximar de Ti. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que nos dás de ouvir novamente as mesmas coisas, as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, ó Deus, as mesmas doutrinas do Teu santo Evangelho que nos conduzem a Cristo. Nós pedimos, ó Pai, abra os nossos ouvidos para que ouçamos com prazer
sempre a velha história. Ó Senhor, não permita que nossos corações, inclinados ao pecado, Deus, ao pecado remanescente em nós, busquem, ó Pai, novidades, busquem curiosidades, mas que rendidos aos seus pés, ó Pai, e sejamos sujeitos à Tua palavra, essa velha história que foi nos concedida por inspiração do Teu Santo Espírito, para que nós possamos aprender e chegar por meio desse aprendizado, ó Pai, à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos, ó Pai. Amém, Senhor. Então, amados, o tema da mensagem de hoje é: qual é a novidade? Qual é a novidade? Nós cantamos um hino há pouco que dizia: conta-me a velha história. Que novidade há nisso? Se nós pararmos para analisar, irmãos, no versículo seguinte, o versículo 2 aqui de Filipenses 3, depois que Paulo diz: não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu lhes escreva as mesmas coisas, ele fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que está querendo dizer com isso, irmãos? Nós podemos entender, irmãos, que dentro daquilo que está ao nosso alcance, na palavra do Senhor, nessa carta de Filipenses, nós não podemos saber ao certo o que Paulo deve ter dito em outras cartas ou em outras conversas, mas o que nós temos em mãos é o seguinte: Paulo já havia alertado os filipenses com respeito aos inimigos do Evangelho. Voltem um pouquinho, vamos para o capítulo 1, versículo 27, um trecho que nós já estudamos, onde Paulo nos diz o seguinte aos filipenses. Ele fala, Filipenses 1, 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E agora ele fala: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ou seja, Paulo já tinha anunciado que os filipenses deviam estar juntos, unidos, ligados, como uma só alma, com o propósito de lutar juntos pela fé evangélica, tendo em vista o que? Os adversários do Evangelho, aqueles que se levantam contra o Evangelho, aqueles que pregam mentiras, até mesmo em nome de Cristo. E aqui ele fala o seguinte, ele continua: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. É isso da parte de Deus. E Paulo continua: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que combate é esse? Paulo está combatendo, irmãos, em favor da fé evangélica, em favor do Evangelho. Paulo está combatendo esses falsos mestres, esses a quem ele chama aqui de cães, de maus obreiros, da falsa circuncisão. Então, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui? Ele já havia apresentado para os filipenses a importância deles lutarem, deles estarem juntos, unidos, e não ficarem intimidados pelos adversários. Então ele se põe agora o quê? A repetir as mesmas coisas. O propósito de Paulo, irmãos, é animar os filipenses, aqui no versículo 27, 28, até o 30, a que eles estivessem engajados na mesma batalha que Paulo estava. Contudo, irmãos, como um bom professor e mestre que Paulo era, ele retoma esse assunto. E ele vai ser bastante prestativo e dizer que para ele não é pesado, não é incômodo algum. Pelo contrário,
Para ele é um prazer, porque ele tem a oportunidade de reafirmar aquelas doutrinas que ele vinha ensinando no capítulo 1 e capítulo 2. E ele está reafirmando essas doutrinas aos filipenses. Por quê? Porque Paulo está preocupado com o quê, irmãos? Com a vida dos filipenses, com a segurança dos filipenses. Olha o que ele diz no versículo 2. No versículo 1, ele fala: não me desgosta e é segurança para vós outros. O que Paulo está buscando? Segurança dos filipenses. Que eles se firmem na verdade. Que eles se firmem na doutrina que Paulo vem ensinando. Então Paulo não estava preocupado, irmãos, com o fato de ele estar repetindo ou não o seu trabalho, desde que fosse garantida a segurança dos filipenses contra as heresias dos falsos mestres. É isso que Paulo evidenciava, é isso que Paulo tinha em mente. Segurança dos filipenses contra os inimigos do evangelho. Sendo assim, irmãos, movido pelo Espírito Santo, ele se dispõe a quê? A repetir os seus ensinamentos e a dizer-lhes o quê? As mesmas coisas. Quão importante, irmãos, é que estejamos dispostos a dizer e ouvir sempre as mesmas coisas no que diz respeito ao Evangelho de Cristo. Sempre as mesmas coisas. Na pedagogia hebraica, irmãos, a repetição ela tinha um papel fundamental. Não é à toa que Deus é apresentado como Senhor 3 vezes, como Santo 3 vezes. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não é em vão. Não é à toa que Deus escreve, manda Moisés escrever Deuteronômio, que é o que? A repetição da lei. Mas já não tinha escrito tudo? Escreve novamente. Não é à toa que Deus mandava que o seu povo lesse as suas leis todo o ano, repetidas vezes. Não é à toa, irmãos, que nós vemos, por exemplo, o Salmo 14, idêntico ao Salmo 53. É necessário que haja repetição. Muitas e muitas são as repetições que nós encontramos na Bíblia. Não é à toa que no Salmo 136, que o pastor William abriu o culto hoje, ele fala repetidas vezes, porque a sua benignidade dura para sempre. Não é à toa. É para que em cada momento daquele povo andando no deserto, eles soubessem que a benignidade do Senhor estava acompanhando eles, e essa benignidade dura para sempre. É para que nós saibamos que em todos os momentos da nossa vida, por piores que sejam as adversidades, as provações, a benignidade do Senhor dura para sempre. Então, irmãos, era por meio da repetição, irmãos, que o aprendizado era garantido. E isso, irmãos, essa metodologia bíblica de ensino é útil para nós até hoje. Não é à toa que nós nos dispomos a ensinar nossos filhos a repetir um versículo e saber de cor os versículos. Para quê? Para que a palavra esteja na sua mente e no seu coração. E dessa maneira, irmãos, é que o Senhor Jesus, o nosso supremo Senhor e Mestre, nos dispõe a ensinar. Ele se dispõe a nos ensinar. Fazendo o quê? Repetindo, repetindo e repetindo. Então, amados, nessa manhã, no dia do Senhor, vamos analisar esse versículo, essa segunda parte do versículo 1 do capítulo 3, sobre 3 aspectos. Primeiro, vamos falar sobre a importância da repetição para o desenvolvimento da vida espiritual. Segundo, vamos falar sobre a necessidade que nós temos de ouvir sempre as mesmas coisas. A necessidade da repetição. E por fim, eu vou me arriscar a dizer que o cristão é aquela pessoa que deve buscar ouvir e falar sempre as mesmas coisas. Amém? Amados, se nós analisarmos a nossa volta,
O mundo está em constante transformação, certo? Nós fomos feitos criaturas, e toda criatura de Deus, ela é mutável, ela está em constante transformação. E por incrível que pareça, nós consideramos o fato de sermos mutáveis algo vantajoso, em distinção do atributo de Deus, que por ele ser santo e perfeito, ele é imutável, certo? Mas a mutabilidade humana, ela tem suas vantagens, porque ainda que nós tenhamos caído em pecado, nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, e nós pudemos mudar. Ainda que estivéssemos caminhando rumo ao inferno, pelo sangue de Cristo nós pudemos converter, fazer uma conversão e começar a voltar em direção a Deus. Então a mutabilidade para nós, seres caídos, é uma bênção realmente. Contudo, não é o ideal divino. O ideal divino é que sejamos como Cristo, e um dia estaremos na glória, diante dele, olhando face a face, e seremos como ele. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, estamos vivendo num mundo cheio de mudanças, constantes mudanças, que ocorrem numa velocidade assustadora, uma velocidade astronômica. Se a gente parar para analisar, produtos têm sido feitos constantemente, com as mais diversas finalidades, e têm sido desenvolvidos com as mais altas tecnologias. Armas, irmãos, jamais imaginadas têm sido produzidas, têm sido utilizadas essas guerras modernas que nós estamos passando hoje. Maquinários, ferramentas, eletrodomésticos, automóveis, informática, aplicativos, moda, tudo está em constante mudança, em constante aprimoramento. Hoje, irmãos, quem tem um celular, se você parar para analisar, após o lançamento de um celular moderno, depois de alguns dias, ele já está ultrapassado. Já surge outro no mercado que é melhor e mais tecnologicamente capaz, melhorado do que o anterior. Então, ou seja, sempre está havendo mudança. O nosso mundo está sempre mudando. E isso gera em nós, irmãos, tem colaborado conosco, de um modo que nós estejamos sempre insatisfeitos com aquilo que nós temos. Já perceberam isso? Você sempre está insatisfeito com aquilo que você tem. Você acabou de comprar um carro que você fala assim: nossa, esse carro é muito bom. Ele tem essa vantagem. Daqui a pouco você vai andar na rua e você vê um outro carro que é muito melhor do que o seu. Isso acontece com o celular, isso acontece com a TV, isso acontece com o computador, isso acontece com tudo hoje. Tudo. Isso mexe, irmãos, com as concupiscências do homem. Nós estamos sempre buscando uma versão melhor das coisas. Você já deve ter ouvido. Hoje, o homem tem sempre buscado uma versão melhor de si mesmo. Ainda tem essa ainda. Por quê? Porque você nunca pode estar satisfeito com aquilo que você tem. Essa é a ideia que o mundo nos passa. E é isso que faz com que nós, muitas vezes, irmãos, desprezemos o antigo. Desprezemos aquilo que é passado. Desprezemos aquilo que é história. Infelizmente, irmãos, esse estilo de vida moderno tem ultrapassado os limites do consumismo e tem imprimido no nosso caráter, irmãos, sabe o quê? Traços de iniquidade, de uma personalidade egoísta, evidenciando o quê? Um caráter, um comportamento descartável. E aí você começa a entender um pouco mais por que as pessoas, por que jovens nas suas casas se cansam dos seus pais, pegam suas coisas e saem de casa. Por que muitas vezes nós começamos algum curso, algum empreendimento, e daqui a pouco nos cansamos, já não atendeu as minhas expectativas, eu largo e vou atrás de outra coisa? Por que muitos de nós, nos nossos empregos, percebemos o quê? Que já não correspondem mais às exigências da nossa ambição,
e a gente já perde o encanto e abandona o emprego. Por que muitos casamentos hoje, irmãos, no relacionamento matrimonial, homem e mulher, o cônjuge não é mais aquela pessoa que me satisfaz como eu idealizava antes? E a solução é o quê? Eu me divorcio e vou atrás de outro ou de outra. E o mesmo temos feito o quê? Com a igreja. O mesmo temos feito com a igreja. Ela já não me serve mais. Ela já não está mais atendendo às minhas necessidades. E aí o que eu faço? Eu saio e procuro outra. Estão percebendo? Quais os motivos? Essa é a característica do ser humano: insatisfação. E não é isso algo moderno. Isso é algo característico nosso, do ser humano. Só que a modernidade tecnológica, irmãos, nos ajudou a evidenciar essa insatisfação pecaminosa. Percebem? Aquilo que não mais me serve, eu descarto. E aí o que acontece? A minha vida gira em torno de quem? De mim mesmo, das minhas necessidades, daquilo que eu busco, daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso. Não atende mais às minhas necessidades? Não, eu busco outro. E aí o homem caído está sempre buscando o quê? Novidades. Essa insatisfação, irmãos, atinge o campo da religião. É próprio do ímpio estar buscando novidades, até mesmo na religião. Por que a gente acha? Por que você acha que o movimento evangélico está sempre com uma atitude diferente, sempre com uma novidade diferente? Eu me lembro da época que as pessoas iam na igreja para ver os pastores ou aqueles milagreiros transformar dente em dente de ouro. Vocês lembram disso? E agora? Por que não estão mais fazendo isso? Passou. Passou. É uma moda. Passa. Passa. E aí eu queria que os irmãos, para entenderem um pouquinho melhor isso, abrissem comigo em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Desculpa, Atos, capítulo 17, verso 16. Aqui, irmãos, Paulo chega em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Então Paulo chega em Atenas, ele começa a olhar à sua volta. A idolatria era assustadora na época de Paulo em Atenas. Todos aqueles deuses que nós conhecemos hoje como mitologia grega, naquela época era a religião dos gregos, certo? Então tinha todos os tipos de deuses lá. Era santuário, era templo para tudo quanto é tipo de Deus. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Então Paulo ia para a sinagoga, foi para a sinagoga em Atenas e começava o quê? Falar com gentios, com judeus e os gentios piedosos. E também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Agora o que interessante, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Então estava lá Paulo falando, pregando, e o pessoal: o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece pregador de deuses, de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então os gregos começaram a ficar agitados,
tem coisa estranha aí, ele está pregando coisa diferente. É uma nova doutrina. 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Olha que interessante, irmãos. O que esses homens estavam buscando? Novidades. Mas eles já tinham tantos e tantos e tantos deuses, tantas e tantas e tantas doutrinas, tantos e tantos ensinamentos. Eles estão buscando o quê? Mais e mais. Essa insatisfação é própria do ser humano, irmãos. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E aí Paulo começa o quê? Expondo o evangelho para os atenienses. Qual a característica do homem caído? Ele é curioso. Nós somos curiosos. Se se trata ainda de algo místico, a curiosidade aumenta. Se se trata então de profecias, é algo que fala lá da frente do futuro, eu quero saber. Eu quero saber. A curiosidade está no nosso coração. Mas Paulo vem e diz o quê? Eu vou lhes dizer as mesmas coisas. E tão grande é essa curiosidade, irmãos, e tão inútil, tão inóspita, tão estéril, que mais à frente no versículo 30, aqui do capítulo 17 de Atos, no versículo 30, capítulo 17, versículo 30, diz o seguinte: depois que Paulo pregou o evangelho, essa pregação é fantástica, depois os irmãos leem do versículo 22 ao 29, ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. É o versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. Para de falar. Curiosidade, irmãos. Nós estamos sempre em busca de novidades. O que é novo nos impulsiona. O que é novo nos motiva. O que é novo nos dá satisfação. A inovação enche os nossos olhos cobiçosos. Agora, o que é antigo, o que é velho, o que é antiquado, nós desprezamos. Não é esse o método que Deus usa para conosco, irmãos? Na Confissão de Fé Batista, 1689, nós já estudamos sobre o Sola Escritura. Nós lemos, irmãos, e compreendemos que a palavra de Deus, escrita há milênios, é a nossa única, suficiente, correta e infalível regra de todo o nosso conhecimento, fé e obediência salvíficos. Amém? O que? A Bíblia. Esse livro antigo, esse livro velho, o que há de novidade nele? Nada. O que há de novo nele? Nada. O que pessoas liam nele há 2000 anos atrás, 1500 anos atrás, 1000 anos atrás, 500 anos atrás, nós estamos lendo hoje. Com isso, irmãos, nós aprendemos o quê? Que não devemos buscar novidade, não devemos nos entregar a novas revelações,
mas nos sujeitarmos o que a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, nos revela. Devemos estar entregues, irmãos, às mãos do Senhor nosso Deus, ouvindo o que os seus profetas, há muitos e muitos séculos, nos disseram. O que os seus apóstolos, há muitos e muitos séculos, nos disseram. É nela que devemos nos sustentar, é nela que devemos nos apoiar, é nela que devemos nos fundamentar. E a partir dela, irmãos, é que devemos ouvir também quem? Os nossos pais do passado. Esses que vieram antes de nós e foram por ela instruídos, foram pelo Espírito Santo guiados. Nós não estamos sozinhos, não somos independentes, não somos autônomos. Temos uma igreja que nos sustenta, apesar de alguns pregadores hoje dizerem que a Bíblia tem que ser atualizada, não é isso? Mas não é esse o caso agora. Irmãos, esse foi o fundamento da Reforma Protestante. O que a Reforma Protestante fez? Homens começaram a ser despertos pelo Espírito Santo e voltaram às Escrituras, e voltaram aos pais da igreja, e foram aprender na linha histórica da revelação de Deus, o que Deus vinha ensinando à sua igreja, certo? Foi isso. E como que nós devemos fazer hoje? A mesma coisa. A reforma em nossas vidas deve ser realizada de que maneira? Voltando às Sagradas Escrituras, voltando aos nossos pais, homens piedosos que Deus guiaram no decorrer da história. Então, amados, esse deve ser o nosso fundamento. Não busque novidade, mas se sujeite sempre às mesmas palavras, às mesmas coisas que os nossos pais se sujeitaram no passado. É sempre a velha história, ela não muda. Quando nos arriscamos, irmãos, a inovar, quando nos arriscamos a entrar de cabeça, buscando novidades, buscando coisas novas, nós acabamos pervertendo a vida espiritual nossa. Nós acabamos corrompendo e nós enveredamos para caminhos de orgulho, de arrogância, de presunção, de soberba, caminhos que te levam a pensar o quê? Que você é o cara, você é o bom. Não nos arrisquemos a isso, sujeitemo-nos ao que foi revelado, ao que tem sido revelado por Deus nas suas Sagradas Escrituras. É por isso que Paulo, irmãos, ele está disposto a não apresentar para os filipenses novidade alguma, mas simplesmente a quê? A escrever as mesmas coisas. Paulo não vai apresentar novidades aos filipenses. Paulo não está escrevendo para satisfazer a curiosidade deles. Paulo está prestes a repetir os ensinamentos que ele sempre fez, que ele sempre entregou aos filipenses, dizendo que eles se apeguem firmemente a esses ensinamentos, porque isso é segurança para eles. Estão percebendo? Quando corremos atrás de novidades, quando corremos atrás de inovações, isso vai se tornar o quê? Pedra de tropeço para nós, não segurança. Segurança está nas mesmas palavras. Contai-me a velha história. O que eu quero ouvir? A mesma história, a mesma palavra, a mesma mensagem, o mesmo evangelho. Então eu entro no primeiro ponto, irmãos. Qual a importância da repetição? Por que a repetição é tão importante para nós? Por que esse método é um método divino?
porque é por meio da repetição que nos é inculcada a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras, irmãos, são em si mesma um registro das profecias dadas outrora por Deus. E é por meio das Sagradas Escrituras que nós lemos e relemos e lemos novamente, para que essas repetições venham entrar na nossa mente, no nosso coração. Deus nos ensina a sua palavra por meio da repetição. Ele nos ordena que nós utilizemos a repetição para educarmos os nossos filhos. Abra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, e vamos ler juntos essa porção, irmãos, das Sagradas Escrituras. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Aqui, irmãos, Deus já havia dado a Moisés os 10 mandamentos no capítulo 5. E no capítulo 6 ele diz, versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os seus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que é isso, irmãos? Inculque, coloque na cabeça do seu filho o que? Estas palavras que hoje vos ordeno. Quais? Os 10 mandamentos, as palavras do Senhor. Como que você vai fazer isso? Repetindo, ao levantar, andando pelo caminho, ao comer, ao deitar-te. Olha quantas vezes por dia essa palavra tinha que ser o quê? Repetida, repetida e repetida. Esse é o método do Senhor nosso Deus, repetição. E da mesma maneira, irmãos, o salmista, no Salmo 78, vamos abrir lá, Salmo 78, o salmista fala que ele vai fazer a mesma coisa com seus filhos. Tem que ser feito a mesma coisa com a nossa geração. Salmo 78, versículo 1: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Agora presta atenção, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ouvimos de nossos pais, vamos passar para os nossos filhos. O que? A mesma história, as mesmas coisas, a mesma palavra. E ele continua: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Então é uma cadeia, irmãos, de repetição, uma cadeia de contar o que? A velha história, repetir sempre as mesmas palavras. Olha o propósito agora: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel. Irmãos, se nós não nos apegarmos à mesma palavra,
as mesmas coisas, a velha história. Estamos destinados a quê? A um coração rebelde, sermos uma geração obstinada, de coração inconstante, buscando sempre novidades, novidades e mais novidades, cujo espírito não foi fiel a Deus. Estão percebendo? Por quê? Por que a necessidade da repetição? Por que a necessidade das mesmas palavras? Por quê? Por que isso é importante? Para que não desviemos os nossos pés, para que não sejamos achados arrogantes, presunçosos, rebeldes contra a palavra do Senhor, inconstantes, buscando novidades, com o coração infiel a Deus. Agora vamos entrar no segundo ponto. Qual a necessidade que nós temos da repetição? Por que ela é importante? Para que nós não nos esqueçamos. Você já avaliou seu coração e já percebeu que quando uma pessoa peca contra você ou pisa no seu calo, isso permanece na sua memória? Agora, quando alguém faz alguma coisa boa para você, isso você esquece rapidinho. Isso também é próprio de nós pecadores. E próprio de nós, povo do Senhor, referente àquilo que Deus faz em nosso favor. Nós nos esquecemos facilmente. E aquele povo tinha esquecido. Abram comigo no Salmo 106. Salmo 106, versículo 10. Vamos ler do 10 ao 22. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. Está falando de quem? Do Egito, Faraó. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Está falando de quem? Dos egípcios que seguiram o povo de Israel até o Mar Vermelho. E lá no Mar Vermelho eles sucumbiram. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Olha o próximo versículo. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Irmãos, olha o que aconteceu com esse povo, irmãos. E você fala, que povo cruel. Nós somos assim. Continuando, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Irmão, é próprio de quem, irmãos? Do homem esquecer-se dos feitos de Deus, mas pior, é próprio do cristão, de nós esquecermos os feitos de Deus em nosso favor. É próprio de nós esquecermos o que Cristo fez em nosso favor e começarmos a nos apegar
em coisas medíocres, coisas assustadoras, coisas pérfidas, idolatria, coisas das quais nós não abrimos mãos. Percebem? Isso é próprio de nós, é para nós que está sendo anunciado isso. Não é à toa que Paulo fala: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu falo o quê? Que eu escrevo o quê? As mesmas coisas. Eu tenho que escrever as mesmas coisas, ele está falando, para segurança de vocês, porque vocês vão se esquecer. Então não se esqueçam, ouçam sempre a mesma coisa, busquem sempre a mesma palavra, debrucem-se sobre sempre a mesma Bíblia. Amados, esse é o modo educativo, o método educativo de Deus para conosco. Repetição, repetição. Nós precisamos, temos a necessidade de ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Para quê? Para que não nos esqueçamos daquilo que Deus tem feito por nós. Tem um hino que chama Conta as Bênçãos. Conta quantas são. Conte quantas são. Quantas são as bênçãos? Lembre, relembre, diga para você mesmo. Vamos para a segunda de Pedro, e nós vamos ver isso, essa preocupação do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola. A preocupação de Pedro para aqueles que receberiam a sua carta era que eles se lembrassem, se recordassem. Na segunda epístola de Pedro, irmãos, no primeiro capítulo, nós temos uma espécie de progressão da santidade que Pedro vai nos mostrar. Ele mostra a prática progressiva da santidade cristã. E aí é um trecho fantástico, maravilhoso, que não vamos ler agora porque não nos convém, mas é um trecho que mostra o quê? A vida prática do Evangelho, na progressão da santidade, no progresso do cristão em santidade. E aí ele conclui isso dizendo no versículo 12: é por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos o quê? Lembrados acerca destas coisas. Pedro está falando, é por isso que eu vou estar sempre pronto a ajudar vocês a se lembrarem dessas coisas. Lembrem-se disso. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ou seja, a verdade já estava com eles. Eles já estavam confirmados por essa verdade. Não era algo novo. Não era. Era a verdade que já estava com eles. Eles já estavam confirmados nessa verdade. Mas Pedro está falando assim, eu preciso fazer vocês se lembrarem, e eu estarei sempre pronto a fazer vocês se lembrarem. E ele continua, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Olha a necessidade que nós temos. Pedro está falando, enquanto eu estiver aqui, em corpo, em carne, eu considero justo despertar vocês com essas lembranças. Por quê? Porque nós nos esquecemos, nós esfriamos, nossa mente tem dificuldade para se apegar às grandezas do Evangelho, às grandezas daquilo que Cristo fez por nós, e nós precisamos estar sempre lembrando, relembrando. Nosso coração precisa estar sempre sendo aquecido. E ele continua, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte,
esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Olha só o propósito do apóstolo Pedro. Ele está falando: eu preciso fazer vocês lembrar das verdades das quais vocês já estão firmados. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou fazer isso. Eu vou continuar fazendo vocês se recordarem. Vou aquecer a memória de vocês referente às verdades do Evangelho. E agora, depois que eu partir, eu devo me esforçar hoje, diligentemente, para que depois da minha partida, eu saiba que em todo o tempo, vocês vão conseguir conservar na lembrança todas essas coisas. Estão percebendo, irmãos? Estão percebendo? Repetição, mesma palavra, velha história. O Evangelho de Cristo Jesus, irmãos, ele sempre tem que estar nos nossos ouvidos. Sempre. É disso que Pedro está falando. O que ele quer relembrar? Aqueles a quem ele endereçou a sua carta. Ele quer lembrá-los do quê? Do Evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus, da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que ele quer relembrar. Entenda, irmãos, as boas novas de salvação, elas são sempre boas novas de salvação. A boa nova de salvação parece que é aquela novidade. É a novidade para o ímpio, pecador, desgraçado, que está indo rumo ao inferno e ouve de Cristo. Aquilo é novidade, é algo novo. Há esperança para mim, há salvação. E a partir dessa santa novidade, o que acontece? Ele tem que ser sempre relembrado do quê? Dessa santa novidade. É uma boa nova hoje, vai ser uma boa nova amanhã, vai ser uma boa nova depois. É sempre uma boa nova. Não precisa de atualização. Ela é por si mesma atualizada. Não precisa de outras coisas que sejam mais interessantes do que ela. Ela é a boa nova de salvação. Então, qual a necessidade que nós temos da repetição? Porque nós nos esquecemos daquilo que Cristo fez por nós. Nos esquecemos dessa obra redentora magnífica em nosso favor. Agora, o terceiro ponto. Por que o cristão... Por que não? Eu me arrisco a dizer que o cristão é aquele que deve buscar sempre ouvir e falar as mesmas coisas. Sempre, irmãos. É isso que deve nos mover. Falar sempre as mesmas coisas. Tratar sempre das boas novas de salvação. Quais boas novas? Aquelas que foram anunciadas lá atrás, ainda no Éden, quando Deus anunciou para Adão que o filho da mulher é que pisaria a cabeça da serpente. Lá atrás foi anunciada essa boa nova. E ela é boa nova até hoje. É o mesmo, irmãos. É sempre as mesmas palavras. É sempre, irmãos, o mesmo evangelho. É sempre, irmãos, o mesmo Deus amoroso. É sempre, irmãos, o mesmo Filho Santo, bendito. É sempre, irmãos, a mesma cruz. É sempre, irmãos, são sempre os mesmos pecadores. É sempre a mesma história. Não devemos nos entregar à curiosidade espiritual, não devemos nos alimentar curiosidade espiritual.
É sempre a mesma coisa. É esse o grande risco que nós corremos. E que podemos, irmãos, que tem o poder de nos desviar da verdade. É um risco que corremos quando nós começamos a inventar, correr atrás de novidade, de curiosidade. Nós nos colocamos no caminho terrivelmente tortuoso da apostasia. Tiramos os olhos da verdade. Em 2 Timóteo 4:1, Paulo diz, vamos abrir, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ou seja, eu estou fazendo você jurar. Jure perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Que palavra é essa? A mesma palavra, a velha história. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Homens não suportarão o quê? A velha história, a mesma palavra, as mesmas coisas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, fala para mim, o que você tem de novo? O que você tem aí que vinha ao encontro das minhas concupiscências? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a quê? Fábulas. Irmãos, não tem como, é a consequência. Se você nega a verdade, você se abre para quê? Para mentira. Se você não quer ouvir a verdade, você vai ouvir mentira. Se você não quer ouvir a verdade, a mesma verdade, a verdade absoluta, ela não muda, não tem novidade. Não existe curiosidade para com a verdade. Ela é sempre a mesma. Se você não se satisfaz com a verdade, você vai buscar mentira. É disso que Paulo está falando. Vai chegar um tempo que as pessoas não suportarão ouvir a verdade, elas vão estar correndo atrás do quê? De novidade. Coisas que satisfazem, coisas que trazem prazer, coisas que alimentam as suas concupiscências. E pessoas assim andam de que maneira? Vamos para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai explicar o porquê que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja. Por que foram levantados homens como líderes na igreja? Efésios 4, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, foram chamados, foram levantados homens na igreja de Cristo, para quê, irmãos? Para quê? Para dizer a mesma coisa, para falar a mesma palavra, para anunciar o mesmo evangelho, para contar a velha história. É para isso. Eu não estou mais aguentando a minha igreja, porque só fala do evangelho, só fala de Cristo. Filho, você está buscando o que então? Está entendendo?
Qual é a minha obrigação? Qual a obrigação do pastor William? Dizer as mesmas coisas. Qual a obrigação dos diáconos, o Ricardo, o Kenny, o Kaique? Dizer as mesmas coisas. Qual é a nossa obrigação? Dizer as mesmas coisas. Buscar ouvir as mesmas coisas. Nós continuemos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o objetivo disso. Por que falar as mesmas coisas? Por que falar a mesma palavra? Contar a mesma história? Falar o mesmo evangelho? Por quê? Para que cheguemos à unidade da fé. Esse é o objetivo. Unidade da fé. O corpo de Cristo deve estar unido na mesma fé. Para quê? A unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. O objetivo é que sejamos transformados à imagem de Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê, irmãos? Para quê? Para que não mais sejamos como meninos. Como que o menino anda? Agitado de um lado ao outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Irmãos, quem não se apega à verdade, irmãos, está sujeito a quê? Qualquer vento de doutrina que apareça. Passa e leva o peão e vai embora. Por quê? Porque é menino. O que quer dizer aqui com menino? Moleque. Não está buscando a verdade. Ele quer algo que é do interesse dele. Me traz prazer, me coloca no centro, alimenta a minha soberba, a minha arrogância, a minha presunção, faz com que eu fique em evidência e que eu não seja mais um só mais um no meio do povo de Deus. Então eu quero. E aí você é levado por todo vento de doutrina. O neófito, aquele que não está buscando se fundamentar na palavra do Senhor, está sendo levado, está sendo conduzido como um menino, como um moleque, uma criança. Então, amados, nessa manhã eu gostaria de exortar os irmãos: não busque novidades, não se entregue à curiosidade, não se arrisque a ficar inovando, não. Voltemos para a palavra do Senhor, voltemos lá. Abram comigo em Deuteronômio 32. Deuteronômio, o livro da repetição, versículo 32. Capítulo 32, versículo 7. Olha o cântico de Moisés. E olha o que Moisés disse para o povo. Irmãos, ele diz: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações em gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Pergunta, vai para trás, vai para trás. Nós temos tantos pais da igreja, passou-se tanto tempo desde a criação, depois passou-se tanto tempo desde o Senhor Jesus Cristo. Pergunte, volta para trás. Quer saber sobre santidade? Busca na palavra do Senhor
Não está conseguindo compreender? Pergunte aos pais do passado. Pergunte a um John Owen. Pergunte a um John Bunyan. Vai perguntando. Pergunte a um Pink. Pergunte a um Dr. Martin Lloyd Jones. Pergunte. Pergunte. Não fica vivendo sozinho, agindo como se você fosse o... Não, nós somos chamados a ouvir as mesmas palavras, a dizer as mesmas coisas. De quem? Dos nossos irmãos do passado. De quem? Da palavra do Senhor. Por que arrogância agora para a gente achar que nós somos os inovadores? Inovadores. O profeta Jeremias diz o seguinte, irmãos. Vamos para Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Sabe o que Jeremias está falando? Quando ele fala ponde-vos à margem do caminho e vede, ele diz o seguinte: você está caminhando, para, coloque-se no caminho, na margem do caminho, fica na margem do caminho, sobe na calçada e comece a observar e pergunta pelas veredas antigas. E qual é o bom caminho? Porque quem sabe você não está andando para o caminho errado, para o caminho tortuoso. Está andando, sobe na calçada, olha a sua volta e pergunta. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Pergunta na palavra, pergunta para os seus pais, pergunta para os antepassados, aqueles que repetiram as mesmas coisas. Pergunta para eles, para que eles te indiquem o bom caminho, que é Cristo Jesus. E achareis descanso para as vossas almas. Isso nos remete a Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está falando: aprenda de mim. Como que é aprender de mim? É você ficar na sua casa e falar: Senhor, fala no meu ouvido, fala. Para com isso. É a palavra do Senhor. São os pais da igreja. Aprenda do Senhor Jesus Cristo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Jesus disse. Esses que buscam novidade têm um baita de um jugo desgraçado sobre as costas. Esses que buscam inovação têm um jugo desgraçado sobre suas costas, porque não acham descanso em Cristo. O Senhor Jesus é o bom caminho, irmãos. Então, Paulo tinha que dizer, irmãos, as mesmas coisas. Ele falava do quê? Do Evangelho. De modo a que afirmar os filipenses, irmãos, em Cristo Jesus, para que eles achassem descanso para as suas almas, achassem segurança. Contra quem? Contra os falsos profetas. Se você está pegado às mesmas coisas, pode vir um imbecil que for te trazer novidade, que você vai falar assim: sai fora,
Sai. Eu já encontrei a verdade. Eu estou fundamentado na verdade. Esquece isso. Larga isso. Eu estou com Cristo. É por isso que Paulo vai mostrar nos próximos versículos que nós vamos estudar, irmãos. Ele vai falar do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo, no versículo 8 aqui do capítulo 3. Ele vai falar do quê? De não se apoiar na sua justiça própria, mas se apoiar na justiça de Cristo, que está em Deus, por meio da fé, mediante a fé. Ele vai falar de não confiarmos na nossa própria carne. Estão percebendo? O que é isso? As mesmas coisas. E louvado seja o Senhor nosso Deus, porque nós viemos aqui hoje, nessa manhã, para quê? Para ouvir as mesmas coisas, para falar as mesmas coisas. As mesmas coisas, irmãos. Agora aplique isso à sua vida. Faça seu devocional buscando o quê? As mesmas coisas. Ore buscando o quê? As mesmas coisas. Leia buscando o quê? As mesmas coisas. Faça um devocional. Faça um culto doméstico buscando o quê? As mesmas coisas. Estude, medite. Faça um seminário buscando o quê? As mesmas coisas. As mesmas coisas. Esteja em comunhão com os irmãos buscando o quê? As mesmas coisas. Venha à igreja, ao culto, ouvir o quê? As mesmas coisas. E creia, irmãos, que o Evangelho sempre será boa nova de salvação. Ele é antigo, mas é novo. Ele é velho, mas é atual. Não precisa nada para atualizá-lo. Nada. O que nós precisamos é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de novidade, nós precisamos conhecer mais o nosso Senhor, conhecer mais o nosso Mestre, porque tem aspectos dele que nós não conhecemos, tem aspectos dele que ainda nós não experimentamos. É disso que a gente precisa. Não precisamos de novidade. As mesmas palavras, as mesmas coisas. E olhem para os seus pais, para os pais da igreja, para aqueles que nos sustentaram e nos trouxeram hoje. Não é à toa que nossa igreja chama-se Igreja Batista Reformada. Nós temos uma fé batista e nós viemos nos braços dos reformadores, homens que foram levantados por Deus para resgatar as verdades do Evangelho. Então, as mesmas palavras. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Ó Senhor Deus, livra-nos, ó Pai, de nós mesmos. Livra do nosso orgulho, da nossa arrogância, Pai. Livra da nossa presunção, meu Deus, de buscarmos coisas novas, Pai. Coisas inovadoras. Coisas que satisfaçam, meu Deus, as nossas curiosidades. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a contar sempre a mesma história. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar ouvir sempre a mesma história. A história de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele que por nós morreu, meu Deus, verteu o seu sangue naquela cruz. É essa mesma história que nós lembramos, ó Pai. Dia após dia, devemos lembrar dia após dia, 2, 3, 4, 5, 10 vezes ao dia, ó Pai. Para que fique sedimentada, meu Deus, em nossas mentes, nossos corações. Para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Pai, mas para que dobremos os nossos joelhos gratos diante de Ti. E rendamos um louvor verdadeiro, ó Pai, provindo de corações humilhados e quebrantados na Tua presença, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, do orgulho, da arrogância, da soberba, ó Pai, porque é isso que vai nos levar à ruína, ó Deus. Abra os nossos olhos, ó Pai, para a humildade, e que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele que veio nos servir e foi obediente até a morte de cruz. Ó Deus amado,
Abra os nossos corações e anime as nossas vidas, ó Pai, a buscar sempre o mesmo Evangelho. Essas boas novas de salvação que são sempre novas, apesar de serem antigas. Estão sempre atualizadas, apesar de serem velhas. Quão grande Tu és, ó Pai, por tão grande salvação e tão maravilhoso Evangelho que nos concedestes, ó Pai, em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Amém, Senhor.